Resolução da prova do concurso da Prefeitura de Bom Conselho, Pernambuco, do ano 2022. O cargo é de engenheiro civil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu gostei e compartilhe com seus colegas. Vamos lá. Tite, questão 16. Tite, técnico da seleção brasileira, tem 7 atacantes no elenco para escolher 3 titulares. De quantas formas diferentes o ataque titular pode ser formado? Isso é uma questão que envolve aqui, combinação. Eu tenho 7 elementos, são 7 atacantes, e eu quero agrupar eles de 3 em 3. Então é uma questão de combinação. Por que não é uma questão de arranjo e é uma questão de combinação? Tem sempre essa dúvida. Arranjo, a gente vai contar natureza e ordem. Natureza é o seguinte, contar natureza e ordem. E combinação, a gente vai contar somente a natureza. A gente não conta a ordem. Por isso que é uma questão de combinação. Perceba, se eu coloco Neymar, Rafinha e Gabriel Jesus, por exemplo, no ataque, é o mesmo ataque de ter Gabriel Jesus, Neymar e Rafinha. Eu inverti a ordem aí, mas o ataque é o mesmo. Então é uma questão de combinação. Então aqui a gente tem a combinação de 7 elementos agrupados 3 a 3. Aí vai ser 7 fatorial dividido por 3 fatorial, 7 menos 3 fatorial. Esse 3 fatorial aqui vem da permutação dos jogadores, porque como a gente não está contando a ordem, eu tenho várias permutações. A permutação de 3 eu tenho que dividir por ela. Então aqui a gente vai ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 3 fatorial sobre 4 fatorial. Aí aqui você simplifica 4 fatorial com 4 fatorial. E detalhe, 7 vezes 5, 7 vezes 6 vezes 5. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que também dá 6. Aí eu posso simplesmente simplificar o 6. Sobrando para nós, então, 7 vezes 5, que é 35. Letra C. Questão 17. A tabela seguinte informa a participação percentual dos estados da região Nordeste no Produto Interno Bruto, do PIB Nacional 2021. Ele quer saber a média aritmética e o desvio médio dos percentuais acima valem respectivamente. Média aritmética, como é que a gente calcula? A gente vai ter que somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Então a gente tem 0,7 mais 3,4, esse mais está parecendo um 7. Mais 1,9 mais 1,1 mais 0,8 mais 2,3 mais 0,6 mais 0,8 mais 0,5. Isso tudo a gente tem que dividir pela soma, pela quantidade de elementos que eu estou somando. Então aqui a gente tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividir por 9. Então é assim que a gente calcula a média aritmética simples. Então vou passar para o outro lado, para a próxima folha. E vamos lá. Aqui a gente vai ter que somar todos os valores. Então vamos fazer essa soma aqui, por partes. 1,9 mais 1,3. Aqui dá 3. 1,9 mais 1,1. Essa sominha aqui, vai ser 3. Ok? Aqui a gente tem 0,7 mais 3,4. Isso aqui vai dar 4,1. 0,8 mais 2,3. Isso aqui vai dar 3,1. Né? 2,3 mais 0,7 dá 3. 3 mais 0,1, 3,1. E aqui agora esses últimos 3,
A gente pode somar assim, ó. 0,6 mais 0,8 dá 0,14. Dá 1,4, né? 1,4 com 0,5 vai dar 1,9. Pronto. Então, aqui agora, a gente tem 4,1 mais 3. Isso dá 7,1. 3,1 mais 1,9. 0,9 com 3,1 dá 4. 4 com 1 dá 5. Isso dividido por 9. Então, a gente tem 7,1 mais 5. Isso vai dar 12,1 dividido por 9. E aí é só a gente realizar a divisão. 12,1 dividido por 9, isso dá 1,34. 1,3. 1,3. Aí vamos analisar as alternativas agora. Questão 17. Então, a letra A é 1, ele quer saber a média e o desvio médio dos percentuais, respectivamente, né? Então, a letra A é 1, não pode ser letra A. Letra B, 1,3. Ok, pode ser letra B. Letra C, 1,5. Não pode. Letra D, 1,6. Não pode. Letra E, 1,7. Opa, só restou a letra B. Então, aqui nem precisa calcular o desvio médio dos percentuais. Se fosse para a gente calcular, né? Você deveria fazer o seguinte. Encontrou a média, que deu 1,3. Você ia fazer o desvio da média. Então, o desvio da média é você pegar cada valor, subtrair da média e pegar o valor absoluto. E aí, para a gente descobrir o desvio médio, você vai somar todos esses desvios e dividir novamente por 9. Mas aqui não precisa fazer por quê? Porque a gente só tem a resposta única para a média, que é 1,3. Então, letra B, questão 17. Questão 18. O comprimento de uma circunferência de raio igual a 10 km é igual. Raio igual a 10 km. Lembra que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes r. Então, aqui ele diz que o raio é 10 km. Então, o comprimento vai ser 2 vezes π vezes 10. Comprimento 2 vezes 10. 20 π quilômetros. 20 π quilômetros, letra E, questão 18. Em uma escola de línguas com 200 estudantes, 60 estudam inglês, 40 estudam francês e 10 estudam inglês e francês. Se um estudante é escolhido ao acaso, a probabilidade desse estudante não estudar nem inglês nem francês é não estudar nenhuma dos idiomas. Qual a probabilidade? Isso aqui é uma questão, primeiro, para a gente responder, a gente tem que saber quantos estudantes não estudam nem inglês nem francês, porque isso vai ser o meu evento, é o que eu quero que aconteça na probabilidade. E o espaço a mostrar é o total de estudantes, que é 200. Então, veja só, a gente tem dois conjuntos aqui. Tem os conjuntos dos estudantes que estudam inglês e aqueles que estudam francês. Então, vamos montar o nosso diagrama de Venn. Inglês, francês. Primeiro, a gente sempre começa pela intersecção. Quem estuda os dois ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem 10. 10 estudam inglês e francês. Então, coloca aqui no meio 10. Aqui nessa parte é quem estuda somente inglês. Então, eu tenho que subtrair 10, porque tem 10 que estudam inglês e francês. Eu quero somente inglês. Inglês estudam 60. 60 menos 10, 50. Francês, 40. 40 menos 10, 30. E aí a gente monta o nosso universo. Nesse nosso universo de 200 estudantes, eu tenho alguns que não estudam nenhum dos idiomas, está aqui fora. Se a gente somar tudo isso aqui, tem que dar igual a 200. Então vamos somar 50 mais 10, 60, mais 30, 90. 90 mais x tem que ser igual a 200. Quanto é o x? X vai ser 200 menos 90, ou seja, 110. 110 estudantes não estudam nenhum dos idiomas, nem inglês, nem francês. Aí é o seguinte, eu quero saber a probabilidade. O meu evento é 110. Caso favorável é 110. O total de casos? Total de estudantes, 200.
110 por 200 dá 0,55. 0,55, letra E. Questão 20. Um terreno retangular mede 15 por 30 metros. A área deste terreno em centímetro quadrado é... Ele quer a área em centímetro quadrado. Então, o primeiro passo da gente é transformar de metro para centímetro. E a gente lembra que 1 metro equivale a 100 centímetros, né? Então, 15 metros. A gente vai ter 15 vezes 100. Que é só colocar 2 zeros. 15 mil. 30 metros, 30 vezes 100. 30 com 2 zeros. Pronto. Eu quero saber a área. É um terreno retangular. Então, como é que calcula a área de um terreno retangular? Comprimento vezes largura, base vezes altura. Multiplicar um lado por outro. 15, ó a dica, 15 vezes 3 dá 45. Aí você faz 45 e repete a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Repete 5 zeros. Então, isso aqui vai dar 4 milhões e 500 mil centímetros quadrados. 4 milhões e 500 mil, letra A. 4 milhões e 500 mil centímetros quadrados. Questão 20. Questão 21 pede para racionalize a seguinte expressão. Raiz de 5 sobre raiz de 7 mais raiz de 3. E assinale a alternativa que indica a expressão racionalizada mais simplificada. Racionalizar esse tipo de expressão, você vai ter que tentar eliminar essas raízes. Racionalizar é você eliminar a raiz do denominador, de maneira bem simples. Aqui eu tenho duas raízes sendo somadas. Eu quero, de alguma forma, que eu elimine a raiz de 7 e a raiz de 3. Como é que eu posso fazer isso? Nesse tipo de exemplo aqui, a gente tem que lembrar do produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Veja só, se eu tenho x mais y multiplicado por x menos y, isso vai ser x ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui, o x seria 7 e o x seria raiz de 7 e o y seria raiz de 3. Então, eu teria que multiplicar por raiz de 7 menos raiz de 3 para chegar nesse tipo de resultado aqui, ó. Raiz de 7 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. E a gente sabe que raiz e potência são operações inversas. Raiz de 7 ao quadrado é 7. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Ok? Então, a gente vai usar esse produto notável, produto da soma pela diferença. Deixa eu apagar aqui. Então, a gente tem raiz de 5 sobre raiz de 7 mais raiz de 3. Vamos multiplicar, ó, por raiz de 7 menos raiz de 3. Só que tem que ter um detalhe. Eu não posso simplesmente multiplicar a fração por qualquer número, porque pode alterar o resultado da fração. Então, a gente só pode multiplicar por 1 a fração, para que não altere o resultado. E multiplicar por 1 é você multiplicar pela fração que é em cima e embaixo igual. Então, em cima tem que ser raiz de 7 menos raiz de 3 também. Raiz de 7 menos raiz de 3 sobre raiz de 7 menos raiz de 3 é 1. E aí não vai alterar o resultado da fração, o valor da fração. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 7 menos raiz de 5 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 7 vezes raiz de 7. Isso aqui é um produto notável, né? Vai dar o produto notável, que é o quadrado da soma, é o produto da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso vai dar raiz de 7 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 7. Multiplicação de duas raízes de mesmo índice, a gente pode colocar o radicando dentro da raiz. Então, vai ficar raiz de 5 vezes 7 menos raiz de 5 vezes 3, dividido por raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Aí aqui eu tenho 5 vezes 7. Quanto é 5 vezes 7? Isso aqui vai dar 35. Menos 5 vezes 3 vai dar 15.
Quanto é 7 menos 3? 4. Opa, chegamos no resultado. Raiz de 35 menos raiz de 15 sobre 4. Letra E. Questão 22. O máximo divisor comum dos números 120, 280 e 252 é MDC. Como é que a gente calcula o MDC? A gente pode fazer de forma separada a fatoração e aí usar a definição de MDC, ou pode fazer de forma simultânea, tomando cuidado com o seguinte fato. A gente vai contar os números primos que dividem os três ao mesmo tempo. Então, vê só. Vamos fazer de forma simultânea. 120, 280, 252. Forma simultânea. Fatorar são em números primos. Então, começa com 2, porque todos os números são pares. 2 vai dividir todos eles. 120 dividido por 2, 60. 280 por 2, 140. 252 por 2... vai dar 126. Todos são pares novamente, por 2 de novo. 60 por 2, 30. 140 por 2, 70. 126 por 2, 63. Então, por 2 já não dá mais, né? Para dividir todos os números ao mesmo tempo. Daria para continuar dividindo à vontade aí por 2. Só que a gente não teria o MDC. O MDC é o produto dos fatores primos que dividem os três ao mesmo tempo, quando a gente faz a divisão simultânea, a fatoração simultânea. Então, aqui, 2 não dá. 3. 3 divide 30, mas não divide 70. 5 não divide 63. 7 não divide 30. Né? Então, aqui, a gente já percebe que só pode ser 2 vezes 2, que é 4. Então, o MDC aí, nesse caso, é 2 vezes 2, que é 4, resposta letra C. Projeto de uma casa, questão 23. Projeto de uma casa está elaborado na escala 1:50. Logo, a área real de um quarto retangular em metro quadrado, cujas medidas no projeto são 6 centímetros e 10 centímetros, é... Ó, ele quer a área real em metro quadrado. No projeto está em centímetro. E aqui está a escala. Quando a gente fala de escala, isso é uma medida unidimensional, medida de comprimento. Ele quer saber a área, que é de 2 dimensões. Então, a escala deveria alterar. Aqui tem 2 possibilidades. Ou a gente altera a escala e aplica os valores, ou a gente aplica a escala logo nos valores, sem precisar alterar ela. Como assim? Se a gente fosse calcular de maneira leiga esse tipo de problema aqui, a gente faria o seguinte, né? A gente pegaria, calcularia a área que estava aqui. Quanto é que é essa área de desenho do projeto? A gente sabe que a escala é desenho por real. Então, ó, a área é 6 vezes 10, que é 60, né? Então, no desenho, 60. No mundo real, qual é a área? X. Só que a escala é de 1:50, né? 1 sobre 50. Aí resolve essa proporcionalidade. Daria x igual a 6 vezes 5, 30, 3.000. X igual a 3.000. Só que não tem resposta. X igual a 3.000. Tem algum erro aí, né? Aí você olharia o erro no metro, que é metro quadrado. Então tem que dividir por 10.000. Se tu dividir por 10.000 para saber essa área, não tem também. Por quê? Porque tu aplicou a escala de maneira equivocada. Escala é uma grandeza unidimensional. Então não dá para a gente aplicar assim diretamente na área. A gente deveria primeiro elevar a escala ao quadrado. Então, em vez de 1 sobre 50, seria 1 sobre 50 ao quadrado. Que 1 ao quadrado é 1, né? Então, a escala está equivocada. Então, aqui, ó, seria 1 sobre 50 vezes 50, dá 2.500. E aqui a gente aplica a escala. Então, daria x igual a 60 vezes 25.000 vezes 2.500. 6 vezes 25 dá 150. Com 3 zeros, né? 150.000, mas não tem essa resposta. Não tem por quê? Porque isso aqui tem centímetro quadrado, beleza? Só que ele quer em metro quadrado.
Para transformar de centímetro quadrado para metro quadrado, tem que tomar cuidado novamente. A gente sabe que 1 metro é 100 centímetros. Então aqui eu deveria fazer o quê? Eu deveria dividir por 100, né? Não. A gente deveria dividir por 100 porque aqui é metro quadrado, 2 dimensões. A gente deveria dividir por 100 vezes 100. Só que 100 vezes 100 é 10 mil. Então, tu tem que dividir 150 mil por 10 mil. Aqui é só simplificar os zeros. Ó. 4 com 4, a resposta é 15. Então, 15 metros quadrados de área. Então, tomar cuidado quando a gente está falando de escala envolvendo área. E aqui envolve ainda, além de área, envolve grandezas diferentes, né? Escala não tem grandeza, mas é de uma dimensão só. Então, se a gente trabalhar com área, tem que levar o quadrado. Se fosse volume, levaria o cubo. Questão 24. Se o aluguel de um apartamento passou de 1.200 para 1.620, logo o aumento percentual foi de... Primeiro, tem que saber qual foi o aumento real aí. Quanto aumentou em real? Era 1.200, passou para 1.620. Então, vamos dividir, vamos subtrair 1.620 menos 1.200. 0 menos 0, 0. 2 menos 0, 2. 6 menos 2, 4. 1 menos 1, 0. Aumentou R$ 420. Só que eu quero saber o percentual. 420 corresponde a quantos por cento de 1.200? A gente pode fazer uma regrinha de 3. 1.200 é 100%. 420 é x. E aí multiplicar cruzado. Ó. (1.200 vezes x igual a 420 vezes 100. Que é só colocar 2 zeros no final, né? Então aqui a gente pode primeiro simplificar os zeros, ó. Sempre simplifica, fica mais fácil. E aí ficou 12x igual a 420. Para descobrir quanto vale o valor de x, ó, o 12 está multiplicando. Vai mudar de membro, dividindo, que é a operação inversa da multiplicação. Então, o x vai ser 420 dividido por 12. Vamos dividir aqui no cantinho. 420 por 12, pego 42 por 12, dá 3. Só pode ser 35, né? Vamos ver, vamos conferir. 3 vezes 5, 12. 3 vezes 12, 36. Para 42, sobra 6. Baixa o 0. 60 por 12 dá 5. 5 vezes 12, 60 para 60, não sobra nada. Resposta letra B. Questão 24. Por fim, a questão 25. Um capital de 90 mil é aplicado a juros simples, a taxa de 1,5% ao mês, durante 2 anos. Ao fim dos 2 anos, o montante da aplicação será... Vários detalhes aqui. Ó. Capital, ok. Taxa de juros é simples, beleza. Juros simples é capital vezes taxa vezes tempo, ok. A taxa de juros, ó, é ao mês, só que o tempo é em anos. Não pode simplesmente chegar e aplicar esses valores na expressão. Você vai ter que transformar o tempo que está em anos em meses, porque é mais fácil transformar o tempo que está em anos em meses do que a taxa que está em mês transformar ao ano. Nesse caso, como a taxa de juros simples, é mais fácil, mas se fosse juros compostos, seria bem mais difícil. Então, aqui a gente tem 12 anos, que vai dar... 12 anos não, 2 anos, que vai dar 24 meses. 24 meses. 2 vezes 12. Ao final dos 2 anos, ele quer saber o montante. Montante. O que é montante? O montante, vou fazer aqui no cantinho, é o capital, quanto tu aplicou, mais os juros, que é a remuneração da aplicação do capital. Só tu somar os juros mais o capital. Então, aqui primeiro vamos calcular os juros. Os juros vai ser 90 mil vezes a taxa que está em porcento. Então, eu tenho que dividir por 100 esse valor.
1,5 sobre 100 vezes o tempo, que é de 24 meses. Ó, 2 zeros com 2 zeros, simplificou. 1,5 vezes 24 dá 36. Então, ficou 900 vezes 36. E isso vai dar 32.400. R$ 32.400 é os juros da aplicação aí. Só que ele quer um montante. Então, o montante a gente vai ter que fazer o seguinte. Vai ser o capital, 90 mil, mais os juros, 32.400. Então, isso aqui vai dar mais 90 mil, 122.400 reais, letra D. Questão 25, letra D. E aí a gente encerra. Se você gostou, acompanhou até aqui esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus colegas. Deixa o like aí. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário, tá certo? Muito obrigado.